entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Né? Então a gente vê aí a importância de entender corretamente a palavra de Deus, né? Quando nós tivemos a Reforma Protestante, nós tivemos um conceito que é: todo o povo tem o direito de ler as Escrituras, né? O livre exame das Escrituras. Então a palavra de Deus foi colocada para que o povo pudesse ler. Mas nós entendemos que a livre interpretação não é uma coisa correta, porque eu posso ler e interpretar da forma que eu entendo, da forma que eu acho, e isso vai depender muito daquilo que nós conversamos na outra aula, que nós falamos da cosmovisão, né? Quais são as lentes que eu estou usando para olhar para a palavra de Deus? Eu nunca vou olhar para a palavra de Deus de um ponto neutro, né? Eu vou depender daquilo que eu vivi, daquilo que eu entendo, como eu compreendo as palavras, né? Então a gente vai entender que assim, tem palavras que antigamente significavam alguma coisa, hoje em dia essas palavras significam outras. E o que vai definir esse significado das palavras? Como que eu vou chegar ao real sentido dessas palavras? Então esse é o estudo da exegese e da hermenêutica, né? Aqui a aula é exegese e hermenêutica juntos, tá? Mas como a exegese acaba sendo uma ferramenta da hermenêutica, então a gente colocou como hermenêutica como guarda-chuva principal. Mas nós temos isso também muitas vezes em palavras soltas, né? Você pega a palavra manga. Manga pode ser uma fruta, pode ser a manga de uma camisa, ela pode ser uma peça de carro, ela pode ser diversas coisas. Então, o que vai determinar para mim o que significa essa manga? O que é? É o contexto. Aquilo que está ao redor que vai nos mostrar qual que é o sentido, né? Eu não vou falar para você: pega essa camisa aí para mim comer a manga dela. Não, né? Ou vai, né? Dependendo, né? Um exemplo muito tosco, desculpa que eu vou dar esse exemplo, pessoal, mas eu trabalho com marketing, né? E na minha época, eu posso falar já assim, na minha época, porque o tempo está mudando muito rápido, né? Na minha época eu falava que eu ia fazer um job. Hoje em dia, se eu falar que eu vou fazer um job, pode ser mal interpretado. Né? O job hoje em dia tem outro sentido, outra conotação, né? Ah, sim, é verdade. Então, esse sentido, a palavra ela muda de sentido conforme o tempo vai passando, né? Então nós precisamos ter a interpretação entender o sentido da palavra é uma ferramenta que a gente vai ter dentro da hermenêutica. Amém? Próximo. Então, regras fundamentais da hermenêutica. Contexto, baseado nos contextos primeiro. Contexto é fundamental. Contexto histórico, compreender o período em que o texto foi produzido, os costumes e as crenças da época. Um exemplo aqui que a gente pode tomar é quando você vê na palavra de Deus ali escrito, eles cingiram os seus lombos. Cara, o que é cingir o lombo? Alguém sabe o que é cingir o lombo? Cingir os lombos, né? Quando a palavra de Deus ali é tomar o couro no lombo, né? Não, o cingir o lombo naquela época era o quê? Eles pegavam, quando eles precisavam correr ou lutar, eles pegavam as túnicas, eles amarravam ela no ou na cintura, para que eles pudessem, né? Se não vai correr, já tentaram correr de vestido? Eu não, porque eu nunca usei vestido, né? Mas então era exatamente isso. Eles amarravam. Então, pra gente, como que eu vou interpretar isso? Eu preciso entender o contexto. Ou então você passa por cima e esquece que tem aquilo lá, né? Ou você entende que você vai tomar uma surra, mas é melhor não. Então esse é um contexto que a pessoa está se preparando para algo. Então cinja o lombo. Me fugiu aqui o exemplo que eu ia dar sobre isso, mas depois eu recupero ele e coloco, né? Quando Jó ele se encontra com Deus e Deus fala para ele: Jó, cinja seus lombos, nós vamos conversar. Literalmente, praticamente Deus chamou Jó para treta, né? Se prepara, Jó, porque agora a gente vai entrar numa batalha, né? Então era mais ou menos isso, lembrei. Contexto literário. Analisar o gênero do texto, poesia, narrativa,
ensaio, sua estrutura e seus elementos estilísticos. Isso é uma outra coisa aqui que atrapalha muito a vida de muita gente e faz com que as pessoas usem textos fora de contexto com muita facilidade. Eu coloquei esse exemplo na apresentação, mas eu vou dar ele agora para ficar mais fácil da gente entender. E depois a gente vai ter a gente vai expandir esses assuntos daqui a pouco. Mas aqui a gente pode colocar: ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Esse texto fala, ele é o quê? Ele é profético? Ele é uma constatação? Ele é literário? Né? Muita gente usa esse texto como profético. Então, na hora da pregação lá, o pastor vira e então ensina a criança o caminho que deve andar. Pega isso para você, irmão, pega essa profecia agora. Só que ele não é um texto profético. Ele é um texto de sabedoria, ele está em Provérbios. Provérbios são textos de sabedoria. Então, quer dizer, se eu ensinar meu filho desde pequeno o caminho que ele deve andar, as chances dele se desviar quando for maior são muito menores do que se eu não ensinar nada para ele, correto? Porque assim, eu já vi casos de mães que estavam arrasadas porque os filhos estavam desviados e a mãe achava que a culpa era dela, né? Inclusive o filho que morreu desviado. Eu falo, mas como assim? Meu filho morreu, eu tinha uma promessa, né? Então, o que eu fiz de errado? Será que eu não ensinei corretamente? Será que eu não fiz? E toma um peso para si que não é verdadeiro. Cada um vai fazer as suas escolhas, cada um vai seguir o seu caminho. Mas as chances de uma criança que aprendeu desde o começo se desviar é muito menor. Amém? Então, isso a gente pode tomar vários textos que usam como na parte financeira, que se você fizer tudo direitinho, vai dar certo. E quando você faz tudo direitinho e não dá certo? A Bíblia errou? Ou errou quem interpretou mal a Bíblia falando que se você fizesse aquela cartilha, se você cumprisse todos os passos bonitinhos, você ficaria rico? Eu já vi muita gente que acordava muito cedo, né? Você tem um texto lá que se você acordar cedo, se você se dedicar, você vai prosperar. Eu já vi muita gente que acordava cedo, era fiel à palavra, era justo, e no final foi sem ter muita coisa. Foi salvo, foi alegre, foi feliz muitas vezes, mas por causa de pessoas que muitas vezes interpretam errada a palavra, nós perecemos, nós trazemos fardo sobre as nossas vidas. Então, por isso que é importante a gente entender cada gênero literário, o que ele está falando, né? O famoso, né? Tudo posso naquele me fortalece, né? Eu estava conversando com o Jader aqui antes. Então eu posso voar. Se eu tudo posso, eu posso sair voando. Posso pegar agora e pular e sair voando? Não posso. Posso? Alguém consegue voar aqui? Não? Ninguém conseguiu ainda? Então, na verdade, é um texto, é o que a gente falou, tirado de contexto, né? Porque Paulo está falando ali sobre as provações que ele estava passando. Então, tudo eu posso suportar naquele que me fortalece. Então, para a gente ver como que essas coisas elas atrapalham bastante. Contexto cultural. Eu falei contexto cultural já? Já falei, né? Cultural? Não. Considerar os valores e as normas da sociedade em que o texto foi criado, né? Então, você entender as normativas da época também são muito importantes, né? Vou pegar um exemplo aqui, ali de Coríntios, quando Paulo está falando que as mulheres não devem cortar os cabelos quando forem para poder se apresentar a Deus. Qual que é o contexto daquilo? Então agora vamos voltar para aquela época, ninguém mais pode cortar o cabelo, cabelão até o meio das costas, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, né? É uma má interpretação, porque aquilo Paulo estava falando em qual contexto? Em Coríntios, as mulheres que rapavam a cabeça ou que cortavam o cabelo, elas eram prostitutas cultuais, elas eram meninas do job da época. Exemplificando o exemplo anterior, né? Então havia uma relação. Então, para que aquilo não fosse tomada aquela conotação, então você se abstinha
daquilo para que você pudesse viver de uma forma mais coerente, né? Não quer dizer que cortar o cabelo, o pecado estava no ato de cortar o cabelo, ou era um pecado, mas aquilo não devia ser feito para que não houvesse confusão entre aquilo que está sendo feito. Amém? Sim, é o mesmo motivo, porque nos cultos pagãos você tinha as mulheres fazendo muitos escândalos, você tinha toda aquela movimentação estranha, então era sugerido que você não... Exatamente. Então pergunte para o seu marido para que não seja confundido, entendeu? É bem essa questão da confusão entre... Amém? Entendido? Próximo, contexto linguístico. Não, desculpa. Próximo que eu vou ler. Desculpa, Bruno. Contexto linguístico. Atentar para o significado das palavras e expressões, considerando suas nuances e possíveis ambiguidades, né? Então aqui a gente sabe também que depende da entonação que a gente dá para uma palavra, depende do contexto que a gente dá para a palavra, a gente consegue manipular aquilo que está sendo dito. Eu gosto de falar que a época que a gente vive é muito assim, né? Porque você manda um zap para a pessoa de um assunto um pouco mais delicado, às vezes a pessoa lê, como assim? Você está falando desse jeito comigo? Quem já passou por isso? Não, mas como assim? Não, tal. Aí quando você vai conversar com a pessoa, tipo, nada daquilo, né? Não tinha nada a ver, a pessoa falando uma boa, mas... Porque como você não consegue interpretar o tom da pessoa, muitas vezes a escrita não passa toda a informação, né? Eu já vi muitas vezes isso acontecendo. Então, o tom, muitas vezes, dessa linguística, ela é muito importante. Então, é um exemplozinho aí pra gente. Agora, próximo, por favor, Bruno. Agora, o próximo de verdade. Intenção do autor: buscar compreender o que o autor pretendia comunicar, qual era seu objetivo ao escrever o texto. Então, aquilo que a gente falou sobre Paulo, né? Sobre quando ele fala que tudo posso naquele que me fortalece, está muito dentro disso, de o que ele estava querendo falar com aquilo, não só aquilo que está escrito, mas por que ele está falando aquilo. Ele falou aquilo porque ele estava passando por um momento de dificuldade, por um momento que ele precisava que Deus o fortalecesse para que ele pudesse passar por aquilo. Então, a gente tem uma intenção naquilo. Você tem no contexto, né? É engraçado que tudo que a gente... Contexto. Considerar o público-alvo do texto e o impacto que o autor desejava causar, né? Mais uma vez, como a gente falou de Coríntios, eu preciso entender qual é a realidade daquelas pessoas para que eu possa entender o que Paulo estava querendo falar. Então, a realidade, a quem está recebendo essa mensagem é muito importante, né? Colocar um exemplo meio chulo, não sei se isso seria pesado, mas no Brasil você tem lugares que o pão francês chama pão francês, pão de sal, cacetinho, né? Então você tem várias nomenclaturas. Depende do lugar que você falar o cacetinho, a pessoa pode se ofender, né? Então, a questão do público-alvo fica bem evidente para ficar bem exemplificado na questão dos evangelhos. Se você pegar os 4 evangelhos, cada um deles é voltado para um público diferente. Mateus é para os judeus, eu não vou saber falar todos agora de cabeça assim, mas Mateus era para os judeus, Marcos era para outro tipo romanos, você lembra? Lucas... Então, mas cada um deles tinha um público-alvo. Então, você pegar alguns versículos que existem em Marcos, alguns relatos que existem em Marcos e não tem em Mateus, ou ao contrário, por quê? Porque para o judeu não interessava. Quando Mateus escrevia para o judeu, ele queria escrever mostrando para o judeu que Cristo era aquele que cumpriu as promessas, as profecias do Antigo Testamento. Então, por isso que ele vem, sempre que Mateus vai escrevendo, você consegue ver várias coisas linkadas com o cumprimento de profecias.
Marcos, como ele falava para os romanos, Romano não sabia de profecia, então ele acaba não falando tanto das profecias, porque para os romanos é mais importante outro aspecto de Cristo, é mais importante o aspecto de servo de Cristo, que Cristo veio e serviu, do que propriamente o cumprimento das profecias. E aí você vê o contexto de cada um, porque o autor ele quer atingir um contexto, e se você pegar os evangelhos você consegue ver bem legal essa diferenciação. Bem lembrado, muito bom. Então, João ele está defendendo, né? Ele está fazendo uma defesa do Evangelho. Então, é algo também totalmente falado de uma forma totalmente diferente. Amém? Próximo. Coerência e consistência. Interpretar o texto de forma que suas partes se harmonizem, evitando contradições e incoerências, né? Então a gente precisa poder olhar para o texto e muitas vezes a gente olha, nossa, mas esse texto está falando isso? Como assim? Tipo, só que a gente não está entendendo todo o contexto, por isso que a gente precisa ler o que vem antes, né? A gente vai ver, tem algum momento dessa apresentação que a gente fala sobre então, os tipos de contexto. Então eu tenho o contexto do versículo, eu tenho o contexto do capítulo, eu tenho o contexto do livro. Como que esse versículo ele se comporta dentro de cada um desses contextos? Eu preciso entender, eu preciso saber, para que isso não seja algo que está me levando ao erro, né? Então a gente precisa ter isso muito bem definido, né? Considerar o público-alvo do texto e os impactos do autor. Isso aqui já eu repeti, né? Mas pode passar para mim o próximo, Bruno? Né? A Escritura interpreta a própria Escritura. E essa aqui é a regra magna, né? Se a gente falar que se eu quero que vocês saiam daqui com algo importante no coração de vocês, é exatamente isso, que a Escritura ela interpreta a própria Escritura, né? Se eu tenho dúvida de algum texto, eu preciso estudar o restante da Escritura para que eu possa entender como ele se encaixa naquela situação, né? Esse é o princípio fundamental da hermenêutica bíblica. Ele diz que a Bíblia é o melhor intérprete de si mesma, ou seja, ao interpretar um texto bíblico é importante considerar outros textos bíblicos que abordam o mesmo tema, né? E isso a sistemática nos ajuda muito, porque a sistemática é exatamente esse compilado de informações sobre os mesmos assuntos, né? 2 Coríntios 3, 13 e 16. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que lhes desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então ele está falando exatamente isso. Se eu olho só para o Antigo Testamento, se eu pego só as leis, os profetas, dificilmente eu vou entender alguma coisa daquilo que está sendo feito. Dificilmente eu vou tirar coisas muito proveitosas. Não que não tenha proveito. Tem muita coisa muito boa que a gente pode tirar. Mas eu preciso ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele aponta para algo, né? Nós temos ali em Gênesis, desde Gênesis, né, a promessa de que o filho da mulher o herdeiro da mulher pisaria a cabeça da serpente. Se eu não li o Novo Testamento, eu não entendo que esse herdeiro, esse filho é Jesus. É Jesus que veio para desfazer as obras de Satanás. Então eu preciso olhar para o Antigo Testamento com uma visão do Novo Testamento, com os óculos do Novo Testamento. Então, sim, inclusive assim, ele colocou aqui que nós temos nos personagens do Antigo Testamento, muitos deles que eram tipos de Jesus. Eu acho que eu falei um pouquinho de tipo no passado. O tipo é aquilo que mostra aquilo que vai vir, né? É uma pequena demonstração do que viria, né? Então nós temos José, nós temos Isaac, Moisés, Abraão, todos eles de alguma forma na sua história apontaram para Jesus.
Então, só que se eu não conheço Jesus, eu não estou apontando para lugar nenhum, né? Então, tanto que os judeus tinham muito claro que assim, a salvação para os judeus vem pelo quê? Pela fé naquele que viria, né? No Antigo Testamento. Nós cremos que a palavra fala, né? Que eles criam no Jesus que viria, no Messias que viria. Nós cremos naquele que já veio. Então, nós temos já a visão completa daquilo, né? A revelação da palavra, ela é progressiva. Então, Deus começa a revelar lá desde Gênesis. Toda a palavra é evangelho, mas ela começa a ser revelada, até que se revela Jesus, e de Jesus vai se revelando até os finais dos tempos. Mas nós precisamos ter essa visão, entender muita coisa. Pode passar o próximo slide, por favor, Bruno? Nós vamos ter essa visão, esse entendimento. O próximo. Agora a gente vai entender um pouquinho do que é. Eu já falei bastante coisa do que estudar, né? Mas a gente vai reforçar alguns pontos agora, né? Por que estudar a palavra? Estudar a hermenêutica? Para a gente evitar distorções e falsas doutrinas. 2 Pedro 3,16. Ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, o Antigo Testamento, para a própria destruição deles. Pedro reconhece que a má interpretação leva à destruição, né? Então nós temos esse contexto. Nós sabemos que se nós olharmos para a Escritura da forma errada, se nós interpretarmos, ela traz condenação sobre nossas vidas. Ela pode nos destruir, né? Por isso nós precisamos. Falando né? Desculpa pessoal, mas eu não me aguento quando eu fico escutando meus né? Mas e a gente vê, aí eu coloquei uma imagem meio dura, meio pesada, mas muitas pessoas justificaram a escravidão. Muitas pessoas justificaram a Inquisição, e muitas pessoas hoje em dia justificam o ganho excessivo de dinheiro em cima dos fiéis, tudo baseado em textos tirados dos seus contextos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque se a gente quer fugir dessas falsas doutrinas, desses falsos ensinamentos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, né? Tem pessoas que se esforçaram durante a história para falar, não, a escravidão é algo apoiado pela palavra de Deus, quando isso não é verdade. Isso é uma mentira. Gálatas 1, 6, 9. Paulo adverte contra um evangelho diferente, uma distorção da verdade. Isso mostra a importância de se ater à interpretação correta. Uso da Bíblia para justificar escravidão, já falei, racismo, a teologia da prosperidade e diversas outras distorções que a gente tem. Teologia coach, né, que está tão famosa, né? Você é o centro do coração de Deus, meu Deus, quanta coisa, né? Para não pecar aqui também, né? Controlar a minha ira. Mas quando a gente vê muitos casos dessas coisas serem usadas. E como eu falei, você pode colocar no coração de uma mãe um peso desnecessário quando você interpreta mal a palavra de Deus. Você pode colocar sobre você mesmo um peso totalmente desnecessário, pela falta do conhecimento da palavra de Deus, né? No evangelismo agora do carnaval, eu estava conversando com um rapaz, dependente químico, lutando contra as drogas, e ele falou que ele era de uma igreja batista, mas hoje ele tem vergonha de entrar na igreja. Ele não consegue, não por causa das pessoas, mas por causa que ele, diante de Deus, ele se sentia envergonhado. E eu olhei para ele e falei, mas você é de uma igreja batista, então você sabe que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não quer dizer que você não vai, pode continuar do jeito que você está, mas aquilo que passou já foi perdoado. Não há, a palavra fala que Deus esquece aquilo que passou. Então, as pessoas se torturam, as pessoas muitas vezes acham que elas têm que pagar pela salvação delas, por mau entendimento da palavra de Deus. O preço foi pago, não está consumado, acabou, a dívida foi quitada no nosso nome. Agora nós buscamos a santificação, nós buscamos a santidade,
em forma de gratidão a um Deus que morreu pelos nossos pecados. Não mais como devedores, mas como gratos a algo. Nós não devemos mais, porque nós somos justificados, né? Que é a palavra, uma das palavras que Lutero mais frisava, justificação. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém? Ó, quando eu falo alto, vocês falam alto também. Ó, que legal, eu não sabia dessa. Brincadeira. Vamos lá. Deixa eu ver. Próximo slide, por favor. Importância para o cristão. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Manejar corretamente implica em usar a ferramenta da hermenêutica, né? Responsabilidade dos cristãos. Não apenas os pregadores, mas todos os cristãos têm a responsabilidade de estudar e interpretar a Bíblia corretamente. Atos 17:11, a gente vê a passagem ali onde os bereanos eles começam a questionar Paulo e comparar aquilo que Paulo falava com as Escrituras. Então essa tem que ser a nossa prática, essa deve ser a nossa vivência. Muitas vezes a gente, ainda mais em épocas de, eu estava conversando com o Jader aqui, em épocas de cortes de internet, né? A gente adora ficar recompartilhando um monte de cortezinho, nossa, que palavra poderosa, que coisa maravilhosa, mas muitas vezes fora de um contexto. E não que a palavra de Deus não tem coisas maravilhosas, e esses cortes muitas vezes não no sentido, na intenção não estão errados. Muitas vezes não, eles não estão errados. Mas muitas vezes eles estão tirando de contexto para afirmar aquilo que eles querem falar. Aí entra um pouco da preguiça, porque se ele conhecesse mais a palavra de Deus, ele teria outros textos mais adequados para afirmar aquilo que eles estão afirmando. Então, estudar a palavra de Deus, o conhecer a Deus, a gente requer da gente um pouco de esforço, um pouco de trabalho, um pouco de dedicação, porque para que a gente possa realmente conhecer e entender aquilo que a gente está falando. Quer ver uma coisa interessante? Aqui ninguém acredita em signo, né? Ninguém, né? Todo mundo acha que signo é bobagem, tá certo? Aí lá em Isaías 47, 13, 15, está escrito assim: cansaste na multidão dos teus conselhos, levantem-se, pois, agora e te salvem os astrólogos, que contemplam os astros, e os que na lua nova, nossa, eu não vou saber falar isso, mas adivinham o que vai vir sobre ti. Parece que é um versículo que fala que os signos estão certos, não parece? Se uma pessoa que acredita em signo vier falar para você, mas a Bíblia fala que está certo os signos, e apresentar esse versículo, e você não conhecer o contexto de Isaías 47, que eu só peguei o 13, 14 e o 15, que é onde o profeta está falando de um trecho que é o que as pessoas dizem, e o resto do capítulo 47 inteiro ele está condenando a prática. É como se eu estivesse falando assim: é errado roubar, você fala que você roubou porque você tem fome, então tudo bem, e Deus te perdoa, mas é errado roubar. E aí você pega só a parte que eu falei: não, mas você roubou porque você tem fome, então está tudo bem roubar. Mas eu falei antes que estava errado, e depois eu fiz uma aspas no meio. Então, se você tirar esse versículo totalmente do contexto, vai ter crente falando que tudo bem você acreditar em signo. Está na Bíblia, olha aqui, em Isaías, é um profeta falando. Não, pega o capítulo inteiro, ele está condenando a prática, né? Então, é nessas nuances que a gente tem que tomar bastante cuidado mesmo. Verdade. Muito bem. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Algum comentário? Sim, verdade.
né? A pessoa, só para quem não ouviu direito, mas maldito o homem confia no homem. Então muita gente usa assim: eu vou dar meu dinheiro para esse pastor aí, eu não sei o que ele vai fazer com o meu dinheiro. Maldito é o homem que confia no homem. Como eu sei que ele vai fazer algo? Mas não é sobre isso que ele está falando. O sentido do texto é muito mais daquele maldito aquele que se confia em si mesmo, né? Esse é o sentido correto. Muito bem lembrado. Alguém mais? Alguém aí? Não. Próximo, por favor. Hermenêutica e a interpretação da palavra de Deus. Importância para a Bíblia. A Bíblia é um texto antigo, escrito em línguas originais: hebraico, aramaico e grego, em culturas muito diferentes da nossa, e ao longo de um período extenso. A hermenêutica bíblica fornece um conjunto de princípios e métodos para superar a distância entre o autor bíblico e o leitor moderno. Sem ela, corremos o risco de impor nossas próprias ideias e preconceitos sobre o texto, distorcendo seu significado original. Então, um pouco do que a gente já estava conversando, a gente tem uma distância muito grande de quando a Bíblia foi escrita para agora, né? Ali, se for pegar Apocalipse, que foi escrita ali por volta dos anos 90, né? Depois de Cristo, que foi o último livro a ser escrito. Então nós temos praticamente 2000 anos, 1900 e alguma coisa, e alguns. Então nós conseguimos entender que palavras não têm o mesmo significado, a cultura não tem o mesmo significado, por isso que nós necessitamos da hermenêutica, nós necessitamos da exegese, para que nós possamos realmente entender essa palavra. Então é esforço, requer dedicação para que a gente possa. Porque muitas vezes é muito fácil você pegar lá e abrir um texto, botar o dedo e achar que Deus está falando com você de uma forma muito ingênua, né? Mas quando nós precisamos realmente querer saber o que Deus tem para nós, aquilo que realmente Deus quis dizer para nós com aqueles textos, né? Então nós precisamos dessa dedicação. Pode passar o próximo, Bruno, por favor? Próximo. Ela nos ajuda a entender o que o texto significou para os seus destinatários originais, discernir o que o texto significa para nós hoje e aplicar o texto de forma relevante e fiel, né? Então a gente tem aqui 3 pontos que eu poderia chamar eles aqui de análise, né? Discernimento e aplicação. Então eu leio o texto, eu trabalho em cima do texto, eu vou buscar os significados corretos do texto, então eu aplico esse texto à minha vida. Então nós precisamos dessas ferramentas. Então, como nós estamos aqui com um grupo de liderança, você precisa saber fazer isso também para que você possa liderar as pessoas que estão abaixo de vocês. Então nós precisamos ter essa consciência de que pessoas também dependem da forma que nós interpretamos a palavra de Deus, da forma que nós dedicamos a palavra de Deus, né? Então, porque isso aqui, hermenêutica, normalmente a pessoa vai estudar só quando ela vai pregar. Eu quero virar um pregador, quero virar pastor, então eu vou estudar hermenêutica. Mas como a gente falou anteriormente, isso aqui é para todo cristão. Todo cristão precisa saber fazer uma boa hermenêutica, né? Não estou falando aqui que você vai pegar milhares de livros, abrir ali os seus tratados teológicos, suas sistemáticas. É muito gostoso de fazer. Quem nunca fez, recomendo. Pegar suas bíblias de estudo, seus comentários bíblicos. Só aí já tem uns 10 livros na mesa já. Mas as versões da Bíblia, você pega 3 versões, NVI, NTLH, você pega a Vida, você pega a Viva, você pega a versão em hebraico, grego. É uma delícia fazer isso, para quem gosta. Comentários bíblicos. Mas não necessariamente a gente precisa ir até esse ponto. Lógico, se a gente for realmente fazer uma pregação, é o mínimo que você tem que fazer. Mas para o seu dia a dia, para o seu entendimento da palavra de Deus, basta você conhecer pessoas
sérias, que amaram a palavra, que se dedicaram a isso e tem uma boa Bíblia de estudo. Você já consegue boa parte disso numa boa Bíblia de estudo. Sim, já comentou aqui, tem um comentário bíblico Halley. Na próxima aula eu vou trazer algumas referências de materiais que a gente pode usar para isso. Mas tem muito material que a gente pode usar e buscar e abençoar as pessoas. Pode passar 2 para mim, Bruno, que o próximo está repetido. Isso. A diferença entre sentido e significado na interpretação. Essa é a distinção crucial popularizada por Ed Hutchins Jr. Então, sentido refere-se àquilo que o autor quis dizer ao escrever o texto. É o significado intencional do autor, dentro do seu contexto histórico e cultural. Recuperar o sentido original é o primeiro passo crucial da interpretação. Significado ou significação refere-se a implicações e aplicações do texto para diferentes leitores, em diferentes contextos. O significado é relacional. Um texto pode ter um sentido original, mas múltiplos significados legítimos ao longo do tempo. Por exemplo, uma parábola de Jesus tinha um sentido específico para os seus ouvintes no primeiro século, mas ainda pode ter significados relevantes para nós hoje, mesmo que nosso contexto seja diferente. Aí a gente tem que tomar muito cuidado com essa última parte, para que a gente não pegue e comece a buscar significados à parte. Porque é muito fácil a gente pegar uma parábola, a parábola do semeador, e a gente começar a inventar em cima da parábola, sendo que Jesus, um pouquinho para frente ali, ele já descreve tudo o que ele queria falar com aquilo, né? Então, a semente é a sua profecia que você vai dar para o seu irmão na célula. E o pássaro é a sogra dele que não deixa não sei o que, entendeu? Você começa a achar um monte de gente. Um que usam muito ali para Davi, né? Que Davi pegou 5 pedras, então cada pedra significa uma coisa, não sei o que. Você começa a inventar um monte de significado para um monte de coisa que não tem nada a ver com a história. Na verdade, simplesmente a história de Davi e Golias mostra que Deus é soberano e poderoso e fez com que um jovem derrubasse um inimigo muito mais poderoso que ele. É a glória de Deus que está sendo evidenciada. O Jader falou que ele só pegou 5 pedras porque ele confiava em Deus, mas não confiava na própria pontaria dele. Vai que erra. Irmãos, já 7 e 9 já. Eu vou começar então a finalizar, para a gente não estender muito. Eu teria mais 10 slides para falar ainda. Vai ficar para a próxima aula, que a gente vai ter a aula, mas está dando para entender? Sim. Lembrando que todo o material já está lá, tá? Essa aula completa você já tem lá no link que está no grupo. Quem não está no WhatsApp, a gente vai depois mandar de novo. A gente vai jogar no grupo de líderes para que vocês possam entrar. Amém? Alguma dúvida? Algo que ficou nebuloso? Cara, pessoal, eu estou achando que eu sou um bom professor, hein? Ou vocês estão com muita dúvida e estão com vergonha de perguntar, ou eu consigo explicar direitinho, eu acho. Alguma dúvida? Tranquilo? Um comentário? Acrescentar? Você vai falar sobre isso. Você comentou. Você estava comentando sobre aquela questão de hermenêutica e exegese. E agora você falou sobre a questão de você não elucubrar, vamos colocar assim, quando você estiver fazendo esse estudo, né? E aí tem um termo bastante parecido com o termo exegese, que é o exegese, que é você colocar no texto. E talvez seja um cuidado muito grande que a gente tem que ter de não colocar, mas só tirar do texto, só extrair do texto. Exatamente. O não vou conseguir. Vocês entenderam? Coloca o I ali no meio. E aí você vai ter aquilo que você adiciona ao texto, para que aquele texto ganhe outros sentidos. Então nós temos que tomar muito cuidado para não fazer isso, né?
Quando você busca significados, você não acrescenta significados àquilo. Amém? Todos? Mais alguma dúvida? Todos tranquilos? Sim. Você está mostrando para nós aqui, realmente faz sentido, né? A hermenêutica, você vai estudar, você vai buscar informação e realmente você vai falar o correto com relação ao que está ali, né? E a gente realmente tem dificuldade nisso na célula, né? Inclusive, a gente fez uma brincadeira na nossa célula uma vez, que a gente falou assim, ó, Deus escreve certo por linhas tortas. Está lá em Romanos 18, versículo 26. E muita gente foi procurar na Bíblia, né? E foi uma brincadeira até legal, porque o pessoal, opa, peraí, isso não existe, né? Não existe nem Romanos 18. Mas aí você colocou aqui no anterior, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Foi interessante que eu falei, aí fecha parênteses, né? Que é um exemplo de hermenêutica, correto? Aí está lá, ó, não se refere a reuniões comuns de oração, mas no contexto de disciplina na igreja. Quer dizer que eu tenho que... Sim, a gente vai entrar nisso. Esse texto exatamente que estou falando aqui, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Para a gente ler isso. Eu coloquei, acho que... Agora eu não lembro o que eu ia falar sobre isso. Depois eu vou pegar e olhar direito o material. Agora minha cabeça não está... Tá bom? Mas... Foi esse texto que eu coloquei? Deixa eu abrir aqui. O 7. Eu vou encontrar depois eu explico direitinho, porque eu não lembro o que eu queria falar com essa parte. Eu acho que talvez eu possa ter colocado o texto errado, talvez. Porque eu lembro que eu coloquei também o texto onde fala que tudo que você... eu vou errar se eu tentar imaginar. Sim. 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 Pegar todo o sentido, né? Você não... desculpa, que minha mente hoje está bem... Mas depois eu vou olhar direitinho onde eu coloquei e eu passo direitinho. Mais alguma dúvida? Sim. A Jara está falando aqui sobre aquele texto que fala: eis que estou às tuas portas e bato, né? Então, quando Jesus está falando de um contexto apocalíptico, que ele está voltando, não que Deus está batendo na porta do seu coração para você aceitar ele, né? Então, tudo isso a gente precisa ter muita clareza dos contextos. É um sentido bonitinho, é um sentido legal, mas não é aquilo que o texto está querendo dizer. Eu tenho outras ferramentas para falar isso que não esse texto. Amém? Acho que é isso, né, pessoal? Pessoal, vamos orar aqui para encerrar. A gente junta aqui na frente, faz uma foto e a gente termina de comer o que tem, limpa o que nós bagunçamos e vamos nos despedir em paz. Amém. Senhor Deus, graças te damos por esse tempo que tivemos aqui. Muito obrigado pela vida do Gabriel, que dedicou tempo, dedicou estudo, colocou o joelho no chão, orou, porque sabemos que não é fácil, principalmente quando nós nos dedicamos a fazer a sua obra, Pai. Muito obrigado por cada um que esteve aqui, cada um dos irmãos que dispôs do tempo para vir aqui, para aprender um pouco mais, e que nós viemos aqui para aprender um pouco mais, para que possamos cada vez mais servir aos nossos irmãos e sermos mais parecidos contigo, Pai.
despede cada um de nós aqui, que nós em paz, que nós possamos aprender cada vez mais para que possamos ser mais parecidos contigo e para que possamos ensinar os outros também, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, amém. Fotinho e bora. Vai sair. Vem cá. Vamos tirar a foto, pessoal. Vem pra foto, vem pra foto, vem pra foto. Vem pra foto. 3, 2. Ah, pessoal, vem pra foto. Se a foto. Abacá? Sim.